Nebraska envia policiais para a fronteira do Texas. O governador de Nebraska, nos Estados Unidos, Pete Ricketts, anunciou nos últimos dias que seu estado enviará policiais estaduais à fronteira com o México para ajudar a aplicação da lei, depois que os governadores do Arizona e do Texas enviaram um pedido de ajuda a outros estados em meio a uma onda de milhares de pessoas cruzando a fronteira ilegalmente. Ricketts, que pertence ao Partido Republicano, é o segundo governador depois de Ron DeSantis, da Flórida, que anunciou o envio, né, da tropa para a fronteira. Abre aspas para o governador. Nebraska está se preparando para ajudar o Texas a responder à crise em curso em sua fronteira com o México, disse Ricketts em um comunicado. Ele ainda continuou. As políticas desastrosas do governo Biden-Harris criaram uma crise de imigração na fronteira. Embora o governo federal tenha falhado em sua resposta, Nebraska está feliz em fornecer assistência ao Texas enquanto trabalha para proteger suas comunidades e manter as pessoas seguras, fecha aspas, afirmou o governador. É importante que as pessoas entendam o que está acontecendo nos Estados Unidos. Basicamente, depois que o Joe Biden entrou no poder, ele retirou uma série de medidas que o Donald Trump tinha colocado de forma a restringir a imigração ilegal no país, e basicamente isso foi um convite para que todos venham aos Estados Unidos. Em suma, eu vou tentar resumir aqui para as pessoas de forma bastante simples, mas hoje o governo democrata praticamente acabou com as deportações aqui dentro. Então, hoje, segundo o memorando do ICE, que é a polícia de imigração aqui, apenas raríssimos indivíduos são deportados, só pessoas já com ordem finais de remoção, com casos de violência, muitas pessoas já com ordem final de remoção não estão sendo mandadas embora. E talvez eu tenha que fazer aqui um paralelo para explicar como é que funciona o processo. E eu acho que eu nunca vi ninguém explicar isso no ar, então eu vou explicar aqui para você. O que acontece quando uma pessoa, hoje em dia, o que acontece quando uma pessoa cruza a fronteira do México com os Estados Unidos? Duas opções. Opção A, a pessoa não é detida pelas autoridades de imigração, pela Polícia de Fronteira, CBP, e ela entra nos Estados Unidos e está aqui a partir daí ilegalmente, porque cometeu um ato ilegal, entrar nos Estados Unidos sem passar, eu acho que como qualquer país, você cruzar a fronteira do país sem se registrar com as autoridades alfandegárias é um crime, é uma violação legal, não são imigrantes indocumentados, como a esquerda gosta de chamar, e sim imigrantes ilegais, porque não fizeram o seu processo de imigração legalmente. Então, se você não foi pego pelas autoridades cruzando a fronteira, você está aqui de forma ilegal e está livre para circular pelo país. Se alguma autoridade se te pegasse na época do Trump, você poderia ser conduzido a uma facility, né, um estabelecimento de detenção, e você ali seria avaliado, poderia ser julgado, poderia pedir fiança ou não fiança, e aí poderia ser deportado de volta para o seu país de origem. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é você não é pego. Você é pego pela polícia de imigração. Se você é pego pela polícia de imigração, o correto é que você vá para uma dessas facility de detenção e lá você segue o devido processo legal para ser deportado para o seu país ou não. Só que este devido processo legal, ele passa por muitas etapas. Uma dessas etapas é a etapa de que você pode dizer, olha, eu sou perseguido no meu país e eu tenho um caso de asilo. E aí você vai ter a oportunidade de sentar na frente de um juiz da imigração. Esse juiz de imigração vai analisar o seu caso e é um processo, apesar de não ser feito pelo Poder Judiciário e sim pelo Departamento de Justiça americano, esse processo, que é separado do Departamento de Estado, que é quem cuida da política imigratória, esse processo é um processo que parece muito com a justiça comum. A diferença é que você não tem um advogado pago pelo Estado e você tem que pagar o seu próprio advogado. Mas você vai lá e diz, olha, eu tô no meu país, eu vou morrer, então eu preciso de asilo político. E normalmente os casos de asilo político não são corretos. Mas esse processo demora muito tempo, porque hoje os Estados Unidos têm 1,3 milhão de casos nas cortes de imigração, e o país tem 500 juízes. 1,3 milhão de casos para 500 juízes de imigração. Então, um processo muito lento. Enquanto esse processo está em andamento, você pode, muitas vezes, pedir uma autorização temporária de trabalho.
e trabalhar legalmente, com Social Security, com tudo, mesmo que não seja concedido para você essa autorização de trabalho, você fica aqui nos Estados Unidos esperando esse processo. Depois do processo, você tem uma apelação. Esse processo como um todo, muitas vezes, demora quase 10 anos. Se você é um imigrante de um país pobre que vem para os Estados Unidos, você, durante esse tempo, você consegue ter uma vida muito melhor do que a vida que você tinha no seu país. E, moral da história, na imensa maioria dos casos, o que acontece é o que o Trump chamava, né, de catch and release. A pessoa pega aqui dentro, e como você não tem prisão suficiente, né? Não vou chamar de prisão, detenção suficiente para todo mundo, e você não tem como deportar todo mundo de volta, você solta as pessoas de volta na sociedade e fala, você tem que aparecer no dia tal na corte para o seu processo. E a pessoa fica aqui, numa zona cinzenta, mas numa situação muito melhor do que você tem no seu país lá de origem, em imensa maioria, Honduras, El Salvador, Nicarágua, muito mais do que o próprio México. Isso era um problema. O Trump, quando ele entrou, ele virou e falou, olha, eu vou criar uma política muito mais rígida, boa parte das pessoas que forem detidas na fronteira, elas não vão aguardar dentro dos Estados Unidos, elas vão ter sim o seu julgamento de asilo, mas elas vão ter o seu julgamento de asilo lá no México. Então o governo deixava essas pessoas fora dos Estados Unidos, tendo audiência de imigração para ver se iam ter o asilo ou não, fora dos Estados Unidos. O Biden acabou com essa política. A outra coisa é que o Trump tentava deportar o máximo de pessoas possível, independente. Nunca ia conseguir dar vazão, é verdade. Mais pessoas entravam do que ele conseguia dar vazão. Por isso que ele dizia que tinha que aumentar a velocidade da construção do muro para tentar diminuir a velocidade de entrada desses ilegais. E o que o Joe Biden fez foi, não, agora você espera dentro dos Estados Unidos e só é deportado em casos extremos. A política do Trump tinha um objetivo, basicamente: desincentivar a vinda. Falar o seguinte, ó, você vai para os Estados Unidos, você pode se ferrar. Você vai passar perrengue, corre um imenso risco de passar um perrengue e ser mandado de volta e ficar no México. Você quer correr esse risco? A política do Biden teve o sentido exatamente oposto. Por isso, neste ano, e a gente está falando de só os primeiros 6 meses do ano, existem estimativas de que 1 milhão de pessoas tenham entrado ilegalmente dentro dos Estados Unidos. 1 milhão. 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque simplesmente que a política é convidativa. E para algumas pessoas, o governo americano chega a dar uma espécie de voucher de alimentação, uma espécie de Bolsa Família, uma espécie de programa de food stamp, mas especialmente para imigrantes. E alguns estados têm políticas de bem-estar social para imigrantes ilegais de mais de $1.000 por mês, que é o que um cara em El Salvador ganha, na vida inteira dele. Ao mesmo tempo que você tem um problema nos Estados Unidos, que sim, o desemprego aqui é muito baixo. Então, essas pessoas conseguem funções em subemprego, etc, e ganham muito dinheiro, muito dinheiro. Elas abrem as suas empresas, porque você pode abrir empresa aqui mesmo sem documentos legais. Em alguns estados, como Nova York e Califórnia, você não precisa dos seus documentos para você tirar nem carteira de motorista. Então as pessoas têm uma vida normal aqui. Praticamente uma vida normal. Claro, ficam num subemprego ali, etc. Tem dificuldade, mas os filhos deles vão estudar nas escolas americanas quando eles tiverem filhos, vão ter uma série de bem-estar. Então é muito melhor. O governo Joe Biden diz o seguinte, e existe um ponto correto nessa política. Ele fala assim, a política existente nos Estados Unidos a gente nunca vai conseguir resolver. A velocidade de gente que entra e que entra com seus pedidos é muito mais rápido, muito maior do que o USCIS, que é o departamento aqui, United States Citizenship and Immigration Service, que é o órgão do governo americano que processa os pedidos de imigração. Então é muito mais gente do que a gente tem capacidade de processar. O backlog, ou seja, a fila das pessoas sempre vai aumentar. Isso é verdade. Joe Biden diz, essa política é morta, essa política nunca vai dar certo. A gente tem que investir nos países deles para impedir que eles venham para cá. E fala assim, olha o exemplo, o Canadá quase não vem gente para cá. Aí eu falo o seguinte, meu Deus, vocês acham que vocês vão transformar Nicarágua no Canadá? É isso mesmo? Vocês acham que vocês têm alguma noção do que é Honduras? É El Salvador? Vocês acham que vocês vão dar algum jeito do cara que está lá sendo vítima da Mara Salvatruska virar um cidadão canadense de uma hora para outra? Vocês têm noção da civilização que foi necessária para construir o Canadá, do jeito com todos os defeitos que o Canadá tem hoje em dia, mas da civilização que foi feita para construir o Canadá? Não foi dinheiro simplesmente que injetaram dentro do Canadá, pelo contrário. Então existe uma diferença de política muito grande. Bom, rapidamente aqui sobre a notícia uma vez que o Joe Biden simplesmente abandonou a política imigratória nos Estados Unidos, e existe um objetivo nefasto, demográfico nesse sentido, e aí eu recomendo a todos que leiam
o livro da Ann Coulter, Adios América, que foi um livro muito importante, principalmente no ano de 2016, e influenciou muito Trump, mas existe um objetivo nefasto dos democratas, mas os governadores dos estados dali da fronteira sul, principalmente os dois republicanos, claro, porque Novo México e Califórnia não estão nem aí, porque eles são democratas mesmo, então eles estão mais que felizes, mas principalmente os governadores do ainda republicano Arizona e do ainda republicano Texas, estão absolutamente desesperados, pedindo socorro, porque o governo federal simplesmente não está mais enforcing, não está fazendo mais valer as suas políticas imigratórias. O que está acontecendo nesse momento é que os governadores republicanos do Arizona e do Texas estão desesperados porque foram abandonados pelo governo federal. Basicamente, hoje o que você tem nos Estados Unidos é um governo federal que desistiu, absolutamente desistiu, de fazer controle de fronteira. Desistiu. Joe Biden até fala, agora eu vou refazer ali, vou voltar à construção do muro, seja lá em que velocidade for, ninguém sabe o que é isso. Mas o fato é que o governo não enforce, eu não sei qual é a tradução boa para a palavra enforce, né? Você faz valer. O governo parou de fazer valer as suas leis imigratórias. Hoje, agora, olha que coisa surreal. Os Estados Unidos ainda estão com os voos e com a entrada de visitantes proibida de diversos países, incluindo o Brasil, mas além do Brasil, diversos países do mundo, inclusive o principal aliado americano histórico, justamente o Reino Unido, né? O país mãe dos Estados Unidos, não estão com os voos fechados. Então, o imigrante e mais vários processos imigratórios, pedidos de visto, etc., continuam suspensos. Então, o que o governo Joe Biden é? É o governo que abre as pernas para o imigrante ilegal e fecha a torneira completamente para o imigrante legal. Ora, o que é isso? Não todos os governos de esquerda no mundo. O que o governo de esquerda faz? Ele vai lá e fecha o comércio do cara que está legalmente e permite o baile funk dentro da favela, no caso do coronavírus. Ele é o governo que o empresário, que é lá construtor, tem que seguir um caderno com milhões de regras. Mas o miliciano que vai lá construir prédio para alugar na favela pode construir do jeito que ele quiser. É sempre isso. Esse é o governo que impede o cidadão de bem de comprar sua arma, tem que passar por milhões de processos, é praticamente impossível. O Bolsonaro melhorou isso um pouquinho, mas ainda é muito difícil comprar arma legalmente no Brasil, mas o vagabundo, do traficante, pode comprar a arma dele à vontade. E se for pego com a arma, vem lá os direitos dos manos proteger, dizer que era todo mundo trabalhador, não sei o que, blá, blá, blá. Então a esquerda é isso. É um inferno para as pessoas que querem fazer as coisas legalmente e abraço e beijinho para quem quer fazer as coisas ilegalmente. Então, só está o que está acontecendo, isso está acontecendo nos Estados Unidos mesmo. E é uma beleza do sistema federativo. É que, apesar dos Estados Unidos terem cometido, não vou entrar aqui em detalhes do como, terem colocado no poder um presidente que está destruindo o país, o sistema federativo permite que os governadores tenham muita autonomia, e o governador da Flórida está fazendo um trabalho brilhante, mas que os governadores republicanos tenham autonomia para minimamente manter os Estados Unidos de pé. E é isso que impede que o país acabe de vez. Pois é, se você puder, você vê que o governo federal nomeou o presidente do governo federal é no Brasil, né? Aqui o governo, né? Não deixa de ser governo federal também. Nomeou a Kamala Harris, a vice-presidente, para gerenciar essa crise, e ela até agora sequer foi à fronteira do Sul e está sendo muito cobrada por isso. Até numa entrevista na CNN se embananou toda ali, ficou um clima horroroso, é muito ridículo e mostra bastante o cinismo dela. Mas e o Donald Trump vai com o governador do Texas na fronteira no dia 30. Então, você vê o nível de abandono do país. Nível de abandono. Eu não acho que... teria que ter muito imigrante durante anos, num processo de anos, respondendo a sua pergunta, se você puder, num processo de anos. É claro que nem a riqueza dos Estados Unidos suportam essa tragédia humanitária, mas no curto prazo, os estados que sofrem mesmo são justamente, primeiro, os estados que estão ali na fronteira sul. E se você olhar o estado do próprio sul do próprio sul do Texas, que hoje já é todo democrata, porque, claro,
essas pessoas vêm com a mentalidade latino-americana e os imigrantes, principalmente os imigrantes ilegais, tendem, e esse é o objetivo final da história, tendem a votar muito mais em peso em democratas e os seus filhos muito mais em democratas. Então o que acontece é que os estados, se você pegar a fronteira dos Estados Unidos com o México, é tudo azul. Azul é a cor do Partido Democrata. Tudo azul. E você vê o nível de sujeira, de degradação civilizatória que chega justamente nesses estados, não porque os imigrantes sejam pessoas inferiores do ponto de vista racial, não tem nada a ver com raça, genética, nem nada. É uma questão cultural. Pessoas trazem os seus hábitos que tornam os seus países ruins e levam esses hábitos para os seus lugares, elegem governantes democratas, e isso basicamente foi a origem da derrocada da Califórnia, que nos anos 80 até os anos 80 eram o berço dos Estados Unidos de inovação, os subúrbios californianos eram espetaculares, a Califórnia era uma beleza de estado e hoje é uma favela ao céu aberto. Graças, e que não é nem a minha opinião, é a opinião das pessoas, que é o estado que mais perdeu gente para outros estados dentro dos Estados Unidos, porque a situação de belas cidades, eu morei na Califórnia, belas cidades como Los Angeles, como São Francisco, foram absolutamente destruídas, boa parte pela imigração ilegal. E por isso que, talvez muito por isso, que um governador republicano não ganha na Califórnia mais de jeito nenhum.